Olá, são 7h31. Boa noite, está no ar mais uma edição do... Deixa eu ajeitar aqui, ó, porque tá um barulho. Está no ar mais uma edição do Opinião, aqui na TV Pantanal, canal 22. Muito bom estar com você de novo, não é? E hoje, quarta, 24 de junho de 2020. Olha, a gente vai conversar hoje sobre assistência social, vai conversar sobre trabalho, sobre, enfim, um monte de coisas do ponto de vista da administração pública estadual, especialmente em época de pandemia. Já está aqui a postos com a gente a secretária de Estado, que na verdade é a CETASP, que é Secretaria de Assistência Social e Cidadania, Rosa Maria Carvalho, e que vai estar conosco conversando ao longo dessa próxima uma hora aí sobre esses assuntos que eu citei para você aí, e você pode participar com a gente, como não? O telefone para que você possa mandar a sua mensagem e a sua pergunta está aí, ó, via WhatsApp 99932-2529, apareceu, 99932-2529, mande a sua pergunta. Muitos assuntos interessantes nessa noite aqui. A sua opinião é o que mais vale para a gente. Afinal de contas, o nome do programa é Opinião, que tem aqui na bancada também o professor Lorenberg Alves, a quem eu cumprimento. Boa noite. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior da existência do nosso programa. Razão maior. E você que nos assiste também aí via Facebook, na nossa página aí no Facebook da TV Pantanal, e também no www.gazetadigital.com.br. Boa noite a você que nos assiste em qualquer canto do mundo. Secretária Rosa Maria, bom tê-la aqui nessa noite para conversarmos aqui no Opinião. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje divulgando as ações da nossa secretaria. Que imagino que não sejam poucas, até porque o momento exige a presença, a mão do Estado na área social. O que a senhora destaca de mais importante nessa época em que as pessoas, especialmente os mais vulneráveis, ficam mais carentes dessa mão do Estado? Bem, muitas são as ações que nós temos realizado na Secretaria de Assistência Social e Cidadania. Quando iniciou a pandemia, que nos pegou de surpresa, né? Porque nós tivemos o ano passado um ano muito difícil, um ano economicamente muito difícil no governo. Muitas dívidas, nós não pudemos evoluir muito. Nós passamos o ano quase todo pagando conta. Então, nós tínhamos muitos planos para o 2020, de que muita coisa nós poderíamos fazer. Fizemos todo um planejamento para 2020. Mas a pandemia do Covid, mudou o curso de todas as nossas ações. Tão logo começou a pandemia, os problemas começaram a se agravar na Secretaria de Assistência Social. Porque eu costumo dizer que hoje a Secretaria de Assistência Social está lado a lado com a Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde salva vidas através da medicina e a Secretaria de Assistência Social salva vida matando fome. Então, são muitos os problemas. Até antes da pandemia, até março, no Cadastro Único da Assistência Social, nós tínhamos 363 mil pessoas em situação de extrema pobreza. Quando a gente se refere à extrema pobreza, nós estamos falando de pessoas que ganham até R$ 89 per capita. Então, são pessoas muito pobres. 363 e uns quebrados aí de pessoas no estado do Mato Grosso. 10% da população. Com renda per capita de R$ 89. Com a pandemia, isso intensificou muito, porque a esse número vieram se juntar os diaristas, os músicos, os feirantes, os ambulantes. Os informais, né? E por aí vai, todo o trabalho informal veio se juntar. Daí para frente, Brasília não fez mais a atualização do cadastro, porque é crescente todos os dias esse número. Então, os problemas sociais, consequentemente, aumentaram muito. Então, logo de início, a nossa primeira-dama, de forma voluntária, porque ela não possui cargo público, ela faz trabalho voluntário, ela lançou uma campanha Vem Ser Mais Solidário, para que nós pudéssemos arrecadar alimentos para distribuir para a população carente. Porque nós já sabíamos que a gente não tinha condição, de repente, sem ter planejado para que isso acontecesse, comprar aí 363 mil cestas e mais a outra
outra parcela da população que se juntou a essa para doar aí uma vez por mês para as pessoas. Então, nós iniciamos a campanha. E quais são os critérios para que essa distribuição ocorra? Não é no âmbito do Estado? Como é que é feito isso? Essa foi a parte mais difícil. Porque, a princípio, quando ela iniciou esse Vem Ser Mais Solidário, essa campanha, primeiro nós abrimos uma conta, porque aqui a gente queria dar a oportunidade para a pessoa doar da forma que ela pudesse, da forma que ela achasse melhor. Nós abrimos uma conta no Banco do Brasil, que se eu puder falar. A gente vai passar sim. Agência, é a conta corrente do Banco do Brasil, agência 3834, dígito 2, conta corrente 1.042.810, dígito 0. Nós abrimos essa conta e começamos a divulgar que a população podia depositar qualquer quantia, o que cada um pudesse. Quem não quisesse doar dessa forma, podia doar 1 quilo de alimento nos supermercados. Nós fizemos uma parceria e colocamos uma caixa ou um carrinho com o nome do programa da campanha Vem Ser Mais Solidário, para que as pessoas que iam fazer compra pudessem deixar 1 quilo de alimento, 2, aquilo que ela pudesse doar. Concomitante a isso, o governo do estado me autorizou a fazer a compra de 50 mil cestas básicas. Mais 50 mil cestas básicas, 363 mil pessoas necessitando, é uma conta que a gente não consegue... E por um período que não se sabe até quando, que a gente não consegue fechar e a gente não tem previsão de quando isso vai acabar. Então, nós fizemos da seguinte forma. Nós mandamos para os 141 municípios, para as secretarias de assistência social dos municípios, nós mandamos uma parcela de cestas, sabendo que ela não era suficiente para atender toda a demanda do município. Então, nós encaminhamos 25 mil cestas, foram distribuídas nos municípios. Juntamente com isso, o governo do estado antecipou o cofinanciamento, porque as pessoas não sabem, mas não é de responsabilidade do estado a execução da política pública de assistência social. É dos municípios? É do município. O estado está entrando agora como coadjuvante, porque é um momento de calamidade. Mas a execução da política é de responsabilidade do município. O estado é um dos cofinanciadores dessa execução. Então, o governador adiantou o cofinanciamento e disponibilizou para os municípios 8 milhões e meio de reais, distribuído proporcionalmente para os 141 municípios. E esse dinheiro, quando ele vai, ele já tem destino certo. Ele é para ser utilizado em serviços da assistência social. Que agora nós não estamos com serviços sendo executados. Nós não temos crianças, não temos grupo de idosos. Então, nós fizemos uma portaria conjunta com o CONGEMAS e, nesta portaria, nós autorizamos os municípios a utilizar todo o dinheiro do cofinanciamento em segurança alimentar, que é chamado dentro da assistência social benefício eventual, mas que nós chamamos nesse momento de segurança alimentar, porque é isso mesmo que esse alimento vem fazer, dar um pouco de segurança para essas pessoas. E o governo federal também cofinancia os serviços municipais, e ele também destinou recursos para os municípios e também autorizou que fosse utilizado para a segurança alimentar. Além dos 8 milhões, mais a ajuda do governo. Então, a gente juntando os 3 entes federados, se o município pegar o dinheiro que recebeu do federal, o que recebeu do governo do estado e mais a cesta que recebeu e der também a sua parcela municipal de contribuição, que é a obrigação dele, que é também de obrigação dos prefeitos, a gente teria condição de abranger uma parcela um pouco maior. Então, nós mandamos 25 mil para os municípios e as outras 25 mil ficou na nossa responsabilidade. Eu recebi na secretaria, a última vez que eu contei, eu tinha 428 ofícios solicitando cestas básicas. Então, foi muito difícil para a gente atender. De que forma que nós fizemos? Nós iniciamos pelas entidades filantrópicas, que sobrevivem através de doação. E que as doações minguaram muito, então elas estão para fechar a porta porque não conseguem sobreviver. Então, nós atendemos uma quantidade enorme de entidades filantrópicas. Depois nós fomos fazer uma conta, agora nós vamos atender um pouco de ambulante, para a gente atender um pouco de cada uma das parcelas sociais que estavam precisando da mão protetora do Estado. Aí nós fomos fazer a conta do ambulante. Quando nós entramos no cadastro único, como serviço informal, nós temos um cadastro único, mais de 14 mil em Cuiabá e Várzea Grande.
Numa parcela de 50 mil cestas, a gente não tinha condição de doar todo esse universo só para ambulante, porque como é que a gente ia fazer Os demais com setores. os demais setores? Aí nós filtramos esses ambulantes no cadastro único e disponibilizamos para aqueles que tinham uma renda menor. Nós distribuímos quase 1.000 cestas para ambulante, ligando um a um, para Olha não só, haver tumulto, que trabalho, porque né? senão vai todo mundo para o lugar e a gente não dá conta de atender. Depois nós atendemos alguns lugares extremamente pobres e que tem ninguém que olha por eles. Um deles, por exemplo, foi a Terra Prometida, que é um lugar que era um assentamento, para cima lá do Jardim Vitória, sobe e vai embora lá, depois do lixão. É um lugar que tem 500 pessoas morando de forma informal, não tem saneamento básico. Não é um bairro, eles denominaram Terra Prometida, lá moram 500 famílias. Nós levamos alimentos lá na Terra Prometida e nós atendemos as pessoas que têm graves comorbidades, como o diabético, as pessoas que têm problema renal. O diabético, nesse momento que vendia pipoca na esquina, hoje ele não pode sair na porta, porque ele não pode adoecer. Mas agora com o lockdown... Então, nós fomos atendendo, assim, dessa forma, um pouquinho de cada uma das parcelas sociais. Nós atendemos assentamentos, agricultura familiar, artista, pouco de cada um. Professor. Secretária, antes de mais nada, nós teremos que registrar aqui a alegria de tê-la aqui no nosso bate-papo. Muito obrigada. De acordo com a imprensa, secretária, o deputado Faisal mandou um requerimento para a secretaria que a senhora comanda, pedindo informações sobre aquele programa Pro Família. Certo. E aí eu gostaria muito, tem como a senhora fazer um comentário a respeito deste programa? Com toda certeza. Nós encontramos o Pro Família com mais de 20 mil famílias cadastradas no estado. Quando nós entramos no governo, houve uma auditoria no programa. Ele foi auditado em todo o estado, em todo o seu contexto, considerando que era um programa de um valor financeiro muito alto. Então, foi feita uma auditoria para que depois nós prosseguíssemos com ele, porque nós não tínhamos intenção, o governador sempre falou. Todas as vezes que nós sentamos para falar do Pro Família, o governador deixou claro que ele não queria tirar a comida de quem precisava, muito pelo contrário, ele queria doar comida para quem precisava. Então, a primeira coisa que nós fizemos, foi feita a auditoria no programa. Encontramos algumas inconsistências. Aí a CGE fez um plano de providência para que nós sanássemos todas as inconsistências que tinha no programa. E nós passamos o ano visitando o município, fazendo um recadastramento das pessoas, levantando todas as inconsistências que foram detectadas pela CGE. Quando nós concluímos, já era final de ano. Então, a nossa pretensão era... Aí nós formatamos a lei do programa, colocamos algumas mudanças normais de cada governo, tem o seu perfil de trabalho, colocamos na lei algumas mudanças na lei, mas no mesmo formato, continuou sendo um programa de transferência de renda, que é para atingir a camada mais pobre da sociedade. Mas fizemos tudo isso para iniciar esse ano, fizemos um cartão novo, mudamos o nome, deixamos tudo organizado. Aí veio a pandemia. Aí nós tínhamos que acudir as pessoas, não era somente a parcela da sociedade que tinha o cartão que a gente tinha que atender. Era uma parcela muito maior que isso. Então, a gente deixou por um segundo momento. Nós continuamos pagando, nós nunca deixamos de pagar. Cujo valor era 100, quanto que é o valor do O valor, quando nós chegamos, era R$100. Só que quando nós assumimos o governo, tinha uma dívida de 5 milhões para pagar. E a empresa que fornecia, que abastecia o cartão financeiramente, ela disse que ou o governo pagava os 5 milhões em janeiro, ou ela não abastecia o cartão. Para não deixar as pessoas sem nada, o governador falou, então você abastece com a metade do dinheiro, porque é preferível a pessoa ganhar 50 do que ela não ganhar nada. Até que a gente faça a auditoria e organize todo esse contexto, depois nós voltamos para a 100. Eu tenho intenção, quando a gente puder, até de aumentar, mas primeiro vamos aguardar a auditoria, enquanto isso nós vamos
nós não temos mesmo dinheiro para pagar os 5 milhões, aí nós conseguimos fazer um acordo, dividimos em 3 parcelas, pagamos os 5 milhões junto com as parcelas mensais, que era um valor bem alto quando nós chegamos, a gente pagava quase 3 milhões por mês. Era muito dinheiro. E as pessoas foram saindo do programa. Por que elas foram saindo? Porque nós mandamos elas embora? Não. Porque a lei do programa, da criação do programa, diz que a pessoa pode ficar até 2 anos do programa. Porque o mais importante do programa não deu tempo, não sei se não deu tempo ou por que motivo a gestão passada não fez. Porque o programa de transferência de renda, a intenção da Secretaria de Assistência Social, desde 2005, não é fazer assistencialismo. O assistencialismo é pontual. Desempregou o esposo e a esposa, você dá uma cesta básica, eles vão morrer de fome. Uma emergência. Mas ele é emergencial. Então, por que 2 anos? Porque em 2 anos você precisa qualificar essas pessoas, fazer, de repente, um microcrédito para a mulher, que é chefe de família, para que ela possa iniciar um trabalho, comprar um forno, fazer um pão. Então, para que ela possa iniciar um trabalho nessa área e possa passar a gerar o seu próprio sustento. E não ficar aí dependente a vida toda de R$100 que ela ganha de um cartão de transferência de renda. Essa é a intenção do programa. Então, as pessoas foram saindo porque completaram 2 anos e não foi feito nada para que elas saíssem da situação de pobreza e elas foram vencendo o prazo que prescreve a lei e foram saindo. Então, agora nós vamos retomar o programa. Nós já mandamos a lei nova para a Assembleia, até ontem ela foi lida pela primeira vez na Assembleia, com as mudanças que nós queremos fazer. Aí nós já temos o cartão novo, aí nós vamos começar a cadastrar novamente as famílias nos municípios. E em cada município cadastrar, porque nós queremos que esse dinheiro chegue na mão daquele que é o mais pobre, o mais necessitado. Que são quantos? Por exemplo, esse programa que pagava o 100 e agora paga 50, abrange quantas pessoas exatamente no estado? Era 24 mil famílias que tinha cadastrado. Hoje nós temos 7 mil. Dá 100 mil pessoas, 70, 80 mil pessoas por aí? A gente faz sempre uma média de que cada família tenha 5 pessoas. Ah, então dá mais de 100 mil pessoas. Dá mais de 100. Porque a gente faz essa média, mas normalmente tem mais. Mas a gente coloca uma esse média programa de que vai passar pelo crivo da Assembleia para ser renovado. Nós vamos renovar. E aí fica a expectativa, né, de que se renove e que a Assembleia ache uma forma. Eu sei que é um assunto que Rogério Galo não gosta muito, mas de ampliar esse valor aí, de novo, pelo menos para os R$100, porque R$50, apesar de ajudar, não é, diante do que estava e diante da situação que se encontra hoje, especialmente essa camada das pessoas, né, é muito pouco 50. E, de repente, acha aí uma forma, a própria Assembleia, que está devolvendo dinheiro para o governo, outros poderes, mas, enfim, tudo pela causa mais importante, que é a causa social nesse instante. Eu queria que a senhora deixasse aí, de novo, a conta bancária para que as pessoas que estejam assistindo possam contribuir com essa causa tão social, né, que queira ajudar a sua secretaria com alguma quantia em dinheiro. E ao final vou pedir aqui para a produção, se é possível, deixar em caracteres, não é, também aqui até o final do programa, colocar ali no rodapé a conta bancária que a senhora falou, a conta, enfim, e o banco, enfim. É uma conta corrente do Banco do Brasil, agência 3834, dígito 2, conta corrente 1.042.810, dígito 0. Qualquer pessoa pode fazer a contribuição? Qualquer pessoa pode contribuir qualquer valor. Qualquer valor. Então é bom a gente dizer para a população também que nesta conta nós já temos quase 5 milhões de reais. Olha só que bom. Assim, nós estamos muito felizes. Tudo para a segurança alimentar, né? Tudo para a segurança alimentar. Nós já fizemos um pregão para comprarmos mais cestas básicas, o governador autorizou a compra de mais 100 mil cestas e esse dinheiro a gente acredita que vai dar para a gente comprar quase 7 mil cestas. Secretária. Então nós teremos aí no próxima semana, porque as cestas começam a chegar semana que vem, nós vamos ter aí 170 mil cestas para distribuir no estado. E vamos receber também os cobertores, que atrasou um pouquinho, a gente gostaria de ter recebido até final de maio, mas com o problema de diminuição de pessoas nas empresas,
eles estão trabalhando com 30% das pessoas dentro das fábricas, né? Então ele atrasou um pouquinho, mas semana que vem recebemos. Ô, professor, deixa uma pergunta para a secretária responder após o intervalo comercial, porque a gente tem que ir para um break e volta já já. Secretária, na resposta anterior, aliás, a primeira resposta que a senhora deu a uma pergunta do Paulo Coelho, a senhora falou que o governo está distribuindo a cada município o valor de 8,5 milhões para assistência social. A minha pergunta, na verdade, são duas perguntinhas que uma está ligada à outra. A senhora tem notícia de que esses municípios têm uma secretaria de assistência social em cada um deles? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, a senhora tem notícia de que há uma conta específica para receber esse dinheiro? Eu vou explicar para a senhora por quê. Ora, se não tem uma conta específica, vai cair na conta única. Portanto, a Câmara de Vereadores não tem como fiscalizar a contento esta quantia. Essas são essas perguntas que eu tenho para a senhora. Que a senhora responde após o break comercial, vai pensando aí? Não, já sei. Já sabe a resposta? A secretária Rosa Maria vai responder a essas questões aí levantadas por Lorenberg Alves, o professor. E após o intervalo comercial, a gente retoma aí o Opinião com Rosa Maria. Um instante só. São 7h54, o Opinião está de volta, entrevistando nesta noite aqui a secretária Rosa Maria Carvalho, da Secretaria de Assistência Social do Estado de Mato Grosso. Você pode mandar sua pergunta à secretária, caso você tenha, via WhatsApp 99932-2529. 99932-2529. E a gente vai estar repassando aqui a pergunta, se houver, para a secretária responder ao longo do programa. E eu quero destacar agora o que temos de mais importante no www.gazetadigital.com.br. Confira comigo aí, ó. Governador coloca PM para fiscalizar quem fura a quarentena. Em mais uma ação para aumentar o isolamento social e impedir o avanço da Covid-19 em Mato Grosso, o governador Mauro Mendes colocou a Polícia Militar nas ruas para fiscalizar se estão sendo cumpridas as medidas de isolamento social decretadas pelos prefeitos e também pelo governo. A partir desta quinta-feira, 25, também conhecido como amanhã, Cuiabá e Várzea Grande entram em quarentena total decretada pela Justiça. Confira mais detalhes sobre essa notícia aí no Gazeta Digital, que também tem agora esse destaque aí, ó. Emanuel anuncia mais 20 UTIs para a Covid-19 no fim de semana. O prefeito Emanuel Pinheiro, do MDB, anunciou nesta quarta-feira, 24, a chegada de mais 20 respiradores para a capital, o que irá possibilitar a instalação de mais unidades de terapia intensiva UTIs para os pacientes com Covid-19. Segundo o prefeito, os aparelhos chegam no fim de semana e devem começar a ser utilizados na próxima semana, dependendo apenas de equipe médica, aspas para o Emanuel. São 10 respiradores móveis e 10 fixos que serão utilizados no antigo pronto-socorro e dependem só de equipe médica. Já estou providenciando aí os trâmites para que eles possam funcionar o mais rápido possível. Fecha aspas, disse aí o prefeito em entrevista à rádio Mega FM no dia de hoje. Só clicar aí www.gazetadigital.com.br. Secretária, o professor Lorenberg deixou uma pergunta para a senhora no bloco anterior. Precisa responder, não precisa de perguntar de novo, né? A senhora sabe qual que é. Por favor. Com relação à conta, o dinheiro vai direto para a conta da assistência social. E a assistência social tem que prestar conta para o Estado de cada centavo que ela gastou deste dinheiro que foi destinado. Qual que era a outra pergunta mesmo? Qual que era a outra pergunta? Se cada um dos nossos municípios, nós somos 141 municípios, cada um deles tem uma secretaria... Todos eles têm. Todos eles. Todos os 141 municípios têm uma secretaria de assistência social. Até para ficar mais fácil. Com certeza, senão a gente não consegue executar a política. Nós moramos num estado de grandes distâncias, né?
Então, ficaria muito difícil para a gente monitorar a ação em cada um dos municípios. Então, a assistência social do município é, assim, primordial para que a política atinja os 4 cantos do estado. E as prefeituras têm os CRAs, né, também, né? Os CRAs são da Secretaria de Assistência Social. É do Estado? Não, os CRAs são da Assistência Social Municipal. Municipal, isso que eu estou falando. São os dispositivos da Secretaria de Que é um Assistência braço Social forte, Municipal, né, da assistência com social certeza. municipal. Mais alguma coisa nessa Não, sua... é exatamente isso, porque como é um dinheiro carimbado no popular, é um dinheiro carimbado, tem um destino particular e muito específico. Em razão disso, cabe à população também, e o vereador, que é o representante dessa população, está acompanhando para e passo todo esse gasto. Por isso a minha pergunta, se haveria essa conta para receber. Então, a gente falava no bloco anterior aqui com a secretária a Rosa Maria sobre essa conta, não é? E em especial também sobre esse projeto, essa ideia aí, liderada pela primeira-dama, Dona Virgínia, que é o Vem Ser Solidário? Vem Ser Mais Solidário. Vem Ser Mais Solidário. E os números aí, eu quero colocar aqui embaixo, vou pedir para a produção colocar embaixo aí, da agência bancária. Está aí, ó. Você pode, se tiver a intenção e disponibilidade, enfim, tiver como ajudar, está aí, essa é a agência, e está aí também a agência, o número da conta, enfim, está tudo certinho aí, é só você fazer esse seu ato de solidariedade, que será bem-vindo, né, secretária? Afinal de contas, são pessoas que estão precisando. Essa conta vai ficar permanente ou só durante a pandemia? Durante a pandemia, essa é uma conta para ajuda da pandemia. Só que a gente já tem alguns estudos, alguns estudiosos já têm feito algumas pesquisas a respeito dos usuários do SUAS. E já existem algumas pesquisas ventilando que a gente vai demorar dentro da assistência social, em média 10 anos, para que essas pessoas possam retomar a vida de onde elas pararam. Porque a dificuldade que elas terão será muito grande. Eu costumo dizer que o dia que o secretário Gilberto deitar e dormir a noite inteira pela primeira vez, pensando assim, o pior da pandemia passou, eu vou estar começando meus problemas. Porque o índice de desemprego é crescente e vai continuar crescente por algum tempo. A exigência da mão de obra qualificada vai ser ainda maior, porque os empresários não vão poder perder mais do que eles já perderam, então eles vão querer pessoas competentes para trabalhar. Nós temos, os postos do Cine são nossos, são da Secretaria de Assistência Social. Hoje nós temos feito assim, com um fluxo imenso de liberação de seguro-desemprego. É muito bom nesse momento, sim, saber que a pessoa pode pegar ali um dinheiro que vai 3 meses. Mas é nesse momento. Mas é momentâneo. Estas pessoas, esse fluxo de seguro-desemprego sendo liberado, significa o número de pessoas que estão perdendo os seus empregos e que vão ter muita dificuldade para retomar um posto de trabalho. Então, junto com toda essa pandemia, com todos esses problemas que nós estamos enfrentando agora, com esse combate à fome, entrega de cesta, nós estamos cuidando também dos moradores de rua. Apesar de não ser uma política que é de obrigação do Estado, nós somos coadjuvantes, não somos omissos. Nós estamos distribuindo desde final de março 200 marmitex na rua todas as noites para os moradores de rua. Essa semana passada o governador foi conosco. Ele foi? Foi ele e a primeira-dama, foram entregar marmita conosco. Nós entregamos marmita e entregamos agasalhos para as pessoas que estavam na rua. Então, nós fazemos esse trabalho com o morador de rua. Nós temos o prato popular, que oferecia 450 refeições por dia. Agora está oferecendo em média de 250, porque as pessoas estão saindo menos de casa, mas permaneceu com a mesma quantidade, porque à noite está ofertando os 200 marmitex. Como é que é esse prato popular aí? A pessoa é um restaurante? É um restaurante que fica ali do lado do pronto-socorro. Ele é da nossa secretaria também, é da CETASC. E quanto que é a pessoa para... R$ 1,85 a pessoa paga numa refeição e o governo paga o restante.
É R$6, só. R$6 a comida. A pessoa paga R$1,85. Podia divulgar mais isso. E é uma refeição boa, né? Refeição muito boa, com nutricionista, tem carne todos os dias, tem legumes todos os dias, tem arroz, tem feijão, tem uma farofa, um macarrão, uma cenoura. É uma comida balanceada, acompanhada por nutricionista e fiscalizada por nós, porque nós temos um fiscal desse contrato que fica todos os dias no prato popular na hora de servir as refeições. Não, que ótimo. Isso é boa essa aí, né? Informação boa. A propósito, eu quero dizer aqui que acho que na sexta-feira que vem agora, amanhã ou sexta? Amanhã não, sexta-feira, a gente vai estar exibindo aqui uma entrevista com a secretária, não, com a primeira-dama, a Virgínia. Já conversei com ela, já conversei com a assessoria, a gente vai estar exibindo uma entrevista com ela, acerca, inclusive, desses trabalhos. E tem um trabalho importante que a Virgínia, primeira-dama, está desenvolvendo aí, que é uma luta para que as mulheres vítimas de violência tenham um respaldo maior do Estado, não é? Incluindo aí a Secretaria 24 horas, Secretaria de Defesa da Mulher, que hoje, até então, não funciona 24 horas e tem aí a nomeação aí de alguns delegados novos, parece que são 30, e a Virgínia está batendo duro para que essa área seja assistida. E a primeira-dama vai falar conosco sobre isso aí, acho que na sexta-feira aqui no Opinião. Não perca então, tá? Trabalho infantil. O que tem sido feito aí para combater o trabalho infantil? E o que vocês classificam de trabalho infantil em tempo de pandemia? Por exemplo, a criança que está em casa com seus respectivos pais, 12, 13 anos, que ajuda os pais a arrumar a casa. Isso é trabalho infantil? É considerado trabalho infantil. Criança precisa brincar. Cada fase da nossa vida nós temos já uma responsabilidade que é colocada sobre nós. Existem controvérsias sobre isso? Com toda certeza. Tem muitas. Principalmente as pessoas que são mais velhas, elas falam, eu trabalhei desde criança e virei gente, e aquele discurso todo. Só que a psicologia, ela é contrária. A psicologia diz que a criança precisa ser criança. E ser criança é brincar, é descobrir, é imaginar, é sonhar. Eles precisam viver o mundo da fantasia deles enquanto criança para não chegar na idade adulta, aí não viveu na hora certa, aí a gente tem aí um monte de adulto que não assume responsabilidades e por aí vai, porque não viveu a sua fase na hora certa. A criança tem que sonhar. Secretária, eu concordo, mas aí eu vou fazer esse adendo, porque desde que não haja exploração, desde que respeite esses limites que a senhora colocou aí, de estudar, de brincar, de viver, não é? Aí o que a psicologia diz? Diz assim, eu só penso que a criança tendo ali o pai junto, a mãe junto, principalmente a mãe, ajudar a mãe a lavar uma louça, não vai... Não, precisamos colocar um peso assim, nós temos que educar, é obrigação do pai. Por exemplo, você tirou o brinquedo, você guarda o brinquedo. Isso não é trabalho infantil. Isso é você ensinar que aquilo que eu baguncei, eu tenho que arrumar. Isso é educar a criança. Você ensinar a criança, você deitou na cama, amarrotou tudo, você ajeita. Você dobra a sua roupa, isso é educar. Agora, lavar louça não é função de criança. Limpar a casa não é função de criança. Ela tem que fazer aquilo que lhe é devido. É o dever de casa, é brincar, é sentar, é sonhar, é fantasiar a vida. E é ser educada para cumprir com as suas obrigações. Cuidar do seu material escolar, não jogar a mochila arrumar no chão, a própria cama, guardar os cadernos dentro da mochila, não deixar o material espalhado pela casa. Isso chama educação. Agora, ela dividir com o adulto a tarefa que é do adulto... Eu não falei dividir, eu falei eventualmente... Partilhar, vamos dizer assim. Partilhar com o adulto a tarefa que é do adulto, dentro da psicologia, não é correta. Aí é claro que vai variar de uma criação para outra. É o politicamente correto que faz parte ainda do cotidiano das pessoas, né? Com certeza. Mas, professor, secretária, a senhora falou 2 ou 3 vezes na psicologia. Mas eu estou diante de alguém formado em pedagogia, a senhora é pedagoga, né? E aí vamos explorar um pouco essa resposta que o Paulo cobrou da senhora, trazendo um outro item para esse trabalho infantil. Nós temos atores e atrizes infantis.
como fica? Não é um trabalho como outro qualquer? Por que que a criança, fora do mundo da televisão, do rádio, do teatro... Do encantamento. É proibido porque é um trabalho infantil. Por que que as atrizes e os atores mirins não é considerado um trabalho infantil? Olha, boa, professor. Com Dois certeza. pesos, duas medidas, secretário? Eu também gostaria de ter esta resposta. E não é só para atrizes e atores, não. Cantores. Nós sabemos que as nossas leis são leis muito falhas. Né? As nossas leis são muito falhas. E a fiscalização dessas leis é ainda mais falha. Né? Isso não acontece só com os atores, acontece com cantores, acontece com... Nós temos aí desfile de moda de criança que já está na passarela, pequenininho, fazendo desfile de modas profissionalmente, não como uma brincadeira, mas profissionalmente eu estou falando. Então, nós temos outros tantos lugares. Então, o que eu posso responder para o senhor é que as leis são falhas e a fiscalização ainda mais, porque não seria o correto. Se nós fôssemos levar a lei a ferro e fogo, não seria o correto. Essas crianças que ficam no farol, nos faróis, os chamados flanelinhas, eu falo crianças porque tem muitas crianças aí, eu mesmo já, e pedindo dinheiro, né? E se fosse dinheiro para comprar comida, a gente sabe que não é? Sabe que bem ali na Vila do CPA, por exemplo, tem vários flanelinhas e do lado ali tem bocas de fumo. E seria exploração, estão trabalhando, né? Como é que fica a assistência para essas crianças? Existe um trabalho, uma cobrança muito grande da assistência social nesse sentido. Existe um trabalho feito pela nossa secretaria e a execução mesmo dessa política é da Secretaria Municipal de Assistência Social. Mas esse combate precisa ser feito. A criança não pode ficar no sinaleiro. No sinaleiro não é lugar de criança. Não. Se não é no lugar de criança no Brasil inteiro, pior ainda aqui em Cuiabá, aqui no Mato Grosso. Um lugar de mais de 40 graus de calor, você passa meio dia no sinaleiro, você vê criança pequena, você vê mãe que senta a criança na grama, várias crianças. Então, lá não é o lugar da criança. Aí cabe ao Conselho Tutelar ser acionado, porque a criança está lá para que ele possa ir lá, tirar a criança, levar a criança, cobrar da mãe, cobrou uma vez, cobrou duas vezes, se a mãe não tem condição de cuidar, encaminhar para uma casa-lar ou fazer o que é de direito, o que é de obrigação, né, do Conselho Tutelar, porque o lugar de criança não é no sinaleiro. Tá certo. Rosa Maria Carvalho com a gente aqui, a gente vai para um breve intervalo comercial e após o intervalo comercial a gente volta com mais entrevista aqui com a secretária de Estado de Assistência Social, ao vivo aqui no Opinião. Um instante só. De volta aqui, Opinião, entrevistando nessa noite a secretária de Estado de Assistência Social, a Rosa Maria Carvalho, que aqui nessa noite está discorrendo sobre as principais ações aí de sua secretaria, especialmente nesse tempo de pandemia, não é? Afinal de contas, é uma necessidade muito grande das pessoas, as que estão especialmente na linha de pobreza, as que geralmente não têm aquela assistência tão eficiente em outros tempos, que agora precisa muito do Estado. E ela está passando aqui o que está sendo feito. Professor, encaminha aí, por favor. Secretária, eu gostaria muito de ouvir a senhora a respeito do artigo 16 da Lei Complementar 612 do ano passado. Esta lei complementar fala exatamente da macrocompetência da Secretaria da senhora, que são 5 braços ou 5 macros. A primeira, só para que o amigo telespectador possa entender do que nós estamos conversando, são 5 braços. O primeiro deles, administrar a política do trabalho, emprego e mão de obras. O segundo braço, ou macro, como queiram, administrar a política de assistência social, direitos humanos e cidadania. O terceiro braço, administrar a política de prevenção ao uso de substâncias e produtos psicoativos, né? Psicoativos. E quarto braço, administrar a política de inserção das pessoas portadoras de deficiência na vida econômica e social. E quinto e último, administrar a defesa do consumidor. Eu gostaria muito de ouvi-la, principalmente para um desses itens, que é exatamente o item 3, ou o terceiro braço, administrar a política de
de prevenção ao uso de substância e produtos psicoativos. Eu preciso fazer um adendo. Esta política não é da nossa secretaria. Ela esteve na nossa secretaria, mas ela foi transferida para a Secretaria de Justiça. Hoje é o Dr. Bustamante que cuida desta política. Por quê? A política de drogas, ela não é uma política só de assistência social. Ela é muito mais de saúde e de repressão do que propriamente de assistência social. A assistência social é a acolhida do usuário. Mas o resto tudo é feito pela Secretaria de Saúde e pela Secretaria de Justiça. Então, ela não é uma política que está conosco. Mas então houve uma mudança, nessa lei complementar de 612. Sim, houve uma mudança nessa lei e essa política foi transferida para a Secretaria de Justiça. Então eu vou refazer a minha pergunta, secretária. Então, o quarto item, a administrar a política de inserção das pessoas portadoras de deficiência na vida econômica e social. Bem, nós temos os postos do Cine, que estão inseridos dentro da nossa secretaria. E o trabalho e emprego também está lá dentro da Secretaria Adjunta de Cidadania. Dentro dos postos do Cine, nós trabalhamos a intermediação da mão de obra. E nós temos as nossas prioridades de trabalho dentro dos postos do Cine. Então, a nossa tentativa com o empresariado é colocar no mercado de trabalho alguns públicos em específico, não somente o portador de deficiência, mas o deficiente, a mulher, arrimo de família, as pessoas acima de 60 anos, que são pessoas que por si só têm dificuldade maior ainda de acesso ao mercado de trabalho. Então, essa intermediação de obra é feita empresa por empresa, ligação por ligação, numa luta constante para colocar esse público no mercado de trabalho. Nós temos problemas? Muitos. Nós temos problemas de empresas que não têm acessibilidade adequada para receber uma pessoa, não para que a pessoa entre no seu estabelecimento, mas para receber uma pessoa como funcionário da empresa, porque ela tem que ter uma acessibilidade interna também, onde circulam os funcionários, então nós temos algumas dificuldades nesse aspecto. Nós temos dificuldades com alguns, que fique bem claro aqui que eu estou falando alguns, porque isso gera uma polêmica danada. Alguns deficientes recebem um benefício de prestação continuada. Eles recebem um benefício por serem deficientes. E eles têm medo de arrumar um emprego, perder o benefício e depois perder o emprego e não conseguir retomar o benefício. Então, nós fazemos também um trabalho com as pessoas deficientes para que elas possam compreender que se elas perderem o emprego, elas retomam o benefício sem problema, mas existe rejeição por parte de alguns também, porque eles não querem arrumar um emprego para não perder o benefício. Então, é uma política bem complexa. A política em si do trabalho e emprego está muito difícil hoje em dia. Porque o que ocorre? O que nós temos constantemente nos postos do Cine? A gente encaminha uma pessoa, 15 dias, 20 dias, um mês depois, ela está de volta lá no posto procurando emprego. Que é um problema complicado. Ela não possui a qualificação necessária para que ela possa ser inserida e permanecer. Porque eu digo sempre que entrar no mundo do trabalho não é difícil. Tem muita gente precisando de trabalhadores. Só que permanecer no mundo de trabalho é outra história. A pessoa sobre precisa esse assunto, ser qualificada. eu quero falar com a senhora daqui a pouco, mas antes, porém, eu quero chamar aqui uma pergunta que chega via WhatsApp para a secretária Rosa Maria. Vamos ver quem está perguntando. Boa noite. Hoje vivemos um momento de shows em lives. De repente, não seria interessante a secretaria organizar aí uma live com show regional na intenção aí de arrecadar para o programa Vem Ser Mais Solidário? Uma ideia, inclusive, está sendo colocada aqui, secretária. Você está conversando com deve ser uma agente comercial, né? Clique para mais informações. Isso aqui é por conta
da nomenclatura que vem no WhatsApp, né? Posso já responder? É uma conta comercial, mas na verdade, é alguém que está perguntando para a senhora sobre isso aí. Certo. E é uma ideia, né? Nós não fizemos a live para arrecadar, não, mas é a Secretaria de Cultura, em parceria também conosco, com a nossa primeira-dama, fez vários shows de artistas regionais, e esses shows, aquilo que foi arrecadado nessas lives, foi direcionado especificamente para o público de artistas, que também está vivendo um momento de muita dificuldade. Quem cantava na noite, quem fazia shows, pequenos shows, hoje em dia os artistas pequenos não estão tendo como sobreviver. Então, o secretário Alain, lá na Secretaria de Cultura, fez no Cine Teatro Municipal, no Cine Teatro lá do centro, ele fez toda semana uma live com um artista regional. E o que foi arrecadado nessas lives foi destinado para os artistas. Acerca do bloco anterior, a gente estava conversando sobre o pós-pandemia, né? A senhora não acha que o governo também tem que se atentar com a qualificação? A gente está falando muita coisa aí, né? Fica importante não é chegar ao trabalho e sim permanecer. A qualificação é necessária, é preponderante para que haja essa permanência aí. A gente falou aqui dos CRAs que são municipais e tudo mais, né? Uma espécie de uma ideia como essa, que para os pequenos mesmo, não seria interessante desenvolver, de repente até há esse trabalho já? Nós já temos um trabalho de qualificação profissional, nós já temos o programa Bom Começo, que é um programa voltado para pessoas que estão iniciando um trabalho ou buscando o primeiro emprego. E nós temos o programa Recomeço, que é um programa de qualificação profissional voltado para as pessoas que estiveram presas e que agora estão retomando a sua vida e precisam de uma oportunidade de trabalho. São 2 programas nossos. O ano passado nós qualificamos 7.000 pessoas. Foi o que a gente gostaria? De jeito nenhum, mas foi o que foi possível diante da situação econômica. Então, este ano a gente pretendia trabalhar bastante a qualificação e estamos voltando o nosso barco para outro rumo. Mas a qualificação profissional é a intenção do governo, nós vamos qualificar. Inclusive, com agora, toda certeza, pandemia, nós vamos qualificar as pessoas, nós já estamos pensando em algum tipo de linha de crédito pequena para que a pessoa possa iniciar um trabalho, um pequeno trabalho. Você dá um curso, por exemplo, de panificação e consegue um microcrédito para que as pessoas possam fazer, porque a mulher ou o homem que seja, que não é só a mulher que faz pão, né? Fazer um pão caseiro e com dinheiro para comprar um forno. Sim. Então nós já estamos fazendo alguns planejamentos para o pós-pandemia. Já tem o MT Desenvolve, já pode possibilitar essa... Estamos muito afoitos, com muito trabalho, porque eu posso dizer que nós entregamos 30.000 cestas mão em mão. Então, nós temos trabalhado incansavelmente. Eu sou grupo de risco, mas eu estou lá na linha de frente, entregando em cima do caminhão, levando cesta, entregando para o povo. Então, nós temos trabalhado muito. Sim. Mas, mesmo assim, nós já estamos organizando alguma coisa, já pensando alguma coisa para o pós-pandemia, porque nós vamos ter muito trabalho. Todas as mazelas advindas da pandemia vão recair dentro da Secretaria de Assistência Social. Correto. Olha, hoje... um boato aí nas redes sociais aí, dizendo que o governo estaria construindo um hospital de campanha que tinha equipamentos lá no ginásio, aí sim, Tocantins, salvo engano. O governo emitiu uma nota, eu vou só fazer uma menção a essa nota aqui, inclusive. Vou ver, tá aqui no telão, gente? Produção? Tá, aqui, ó. Equipamentos armazenados em ginásios são para hospitais estaduais. Tá aí esse destaque lá no site do governo do estado, e você pode acessar, que está inclusive desmentindo essa informação aí de que que seriam para hospital de campanha. O governo do estado de Mato Grosso, não é? Está aí dizendo que os equipamentos que estão armazenados no ginásio aí sim, Tocantins, serão destinados para as unidades hospitalares do estado, na medida em que esses leitos hospitalares ficarem prontos. Os detalhes, é uma nota, inclusive eu não vou ler na íntegra, você pode conferir na íntegra acessando aí o site do estado, do governo do estado, está lá, ó, www.mt.gov.br.
e ver mais detalhes sobre essa nota aí, o governo desmentindo aí um boato que é o fake news, né, sendo desmentido aí pelo governo do estado. Professor. Secretária, a senhora falou desde o começo e principalmente nas 3 primeiras respostas que a senhora nos deu, dizendo do trabalho que tinha na secretaria, porque ela ficou muito grande e tem 6 ou 7 adjuntas. E ao longo do nosso programa a senhora bateu nessa mesma tecla. E eu vou fazer a seguinte pergunta. A senhora é pedagoga, teve uma experiência longa em escolas em Rondonópolis, ficou na superintendência do Qualificar durante 10 anos, se não me falha a memória. A senhora esteve no governo Mauro Mendes quando estava a prefeitura, né, lá no programa Semenina, e agora a senhora está na secretaria. A minha pergunta é, essas experiências, essas vivências que a senhora teve ao longo deste período, contribuiu em que na atual secretaria que a senhora chefia? No trabalho que eu acabei de apresentar para vocês e que eu consigo realizar hoje. Porque hoje eu consigo enxergar a qualificação profissional, porque quando eu estava no Semenina, eu não trabalhava só no Semenina. Eu fui a responsável por escrever o plano Cuiabá Sem Miséria. Eu qualifiquei quando eu assumi o Cuiabá Sem Miséria, nós estávamos com 10 mil vagas de qualificação profissional para pôr a campo e nós ficamos em primeiro lugar no país, na época, com aquelas vagas do Pronatec. Então eu tive uma larga experiência na área de qualificação profissional e de cursos, e sendo eu professora, eu já consigo ter uma visão nesse sentido. No sentido da assistência social, eu trabalhei 6 anos com a Terezinha Maggi dentro da sala dela, vivendo a assistência social todos os dias. E você aprende a fazer, eu acredito muito que o mestre de obras só se torna mestre de obras porque ele aprende a fazer fazendo, aí um dia ele consegue ser mestre de obras, né? Então eu estive dentro da sala da Terezinha Maggi, aprendendo a assistência social. A área que é um pouco mais nova para mim é a área do PROCON, mas que também não chega a ser nova porque ela foi instituída quando eu trabalhava dentro da secretaria. Então eu acompanhei a instituição e a importância do PROCON. Então eu acredito assim que aos meus 64 anos, toda a experiência que eu tive na minha vida profissional, eu fui professora, eu sou professora, eu estou secretária de Estado. Mas eu acho lindo quando eles chamam você de professor. Porque ele é professor. Me permita chamar de você. Eu fico assim extremamente feliz quando eu sou chamada de professora também. Porque então, foi a profissão que eu escolhi. Então, eu acho que cada um desses lugares que eu estive me deu um pouco de experiência para hoje conseguir tocar uma diversidade tão grande de políticas públicas tão importantes. Professora Rosa Maria, fala pra gente sobre esse projeto das máscaras aí, que já teve aí, já foram garantidas, né, e até distribuídas centenas delas, 500, e eu queria, 500 kits, né, e eu queria que a senhora falasse se isso vai continuar, se está continuando, enfim, como é que está isso aí? As máscaras é uma... Máscara do bem? As máscaras, inicialmente, foi uma campanha da CEPLAG. A CEPLAG começou a distribuir as máscaras que foram distribuídas na rua. Aí a nossa primeira-dama conseguiu uma parceria da Máscara do Bem, que as pessoas trocavam na porta do Big Large especificamente, porque a pessoa que era nossa parceira fazia o trabalho lá, trocava uma máscara por alimento. E dessa forma nós arrecadamos uma quantidade muito grande de alimentos nessa Máscara do Bem. Hoje nós tínhamos acabado de levar para o Goiabeiras a continuidade dessa troca de máscara, mas agora com a paralisação novamente da quarentena, aí a gente vai parar de novo. Mas eu estou distribuindo máscara para os municípios. A CEPLAG disponibiliza para nós e nós estamos distribuindo para os usuários da assistência social e para os trabalhadores do SUAS. Ok. Bom, é isso, gente. Não dá tempo para mais nada, a não ser para pedir que o pessoal coloque na tela de novo aí a agência
para que as pessoas possam... Olha lá, tá, a agência só consegue de cabeça, olha lá, a agência é do Banco do Brasil, né, secretária? É do Banco do Brasil. Tá aí, você pode fazer a doação, o valor que você quiser, não é, para ajudar as pessoas. Esse é o ato de solidariedade que estará em boas mãos e será bem encaminhado aí o seu ato de solidariedade. Secretário, muito obrigado por ter vindo aqui, satisfação em recebê-la e logo, logo vamos estar conversando de novo aqui nessa bancada. Eu que agradeço a oportunidade de estar apresentando um pouquinho da nossa secretaria, porque é bem pouquinho, porque nós temos uma diversidade, afirmo novamente, muito grande de políticas públicas executadas lá. Então eu fico muito satisfeita de levar isso para a população. Professora Rosa Maria Carvalho, secretária de Estado de Assistência Social, em entrevista conosco aqui, com muita honra para a gente, inclusive, nesta noite aqui no Opinião. Agradecer a Vivian Lessa, que é jornalista e também que nos ajudou na realização dessa entrevista aqui. Muito obrigado, Vivian. É isso, professor, até amanhã. Até amanhã, meu amigo Paulo, e muito obrigado mesmo, secretária, e um grande abraço a todos os nossos telespectadores. Então tá, amanhã teremos uma entrevista com o deputado federal José Medeiros, do Podemos, aqui ao vivo, no programa Opinião. É isso. Fica bem, fica com Deus também.